O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de, assim como Pedro, deixar os nossos afazeres do dia a dia para seguir a Jesus. Ter no nosso dia a dia tempo para evangelizar, para catequizar, para salvar as almas, para levar os homens para Deus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de Santo André. Hoje nós celebramos esse primeiro discípulo, não é? Esse primeiro que foi chamado para compor os 12 apóstolos. Seguia João Batista, e quando vê Jesus e Jesus o chama, ele imediatamente deixa o pai, deixa as redes, não é? E vai seguir a Jesus. E olha que importante, Santo André chama seu irmão Pedro e vai dizer: olha, aqui está Jesus, aqui está aquele que nós esperávamos. E aí Jesus o chama, ele imediatamente deixa as redes e também vai seguir a Jesus. Olha, que Santo André que chamou a Jesus, que foi ele que ajudou, não é, a chamar homens e mulheres a salvar almas. Ele chamou seu irmão, e olha que o seu irmão se tornou o primeiro Papa. É o Pedro, não é? É aquele que tem as chaves. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o exemplo de Santo André é para cada um de nós. Se assim como ele chamou Pedro e ele se tornou o primeiro Papa, foi um seguidor ali de Jesus, é missão nossa, pelo nosso batismo, salvar as almas, levar as pessoas para Jesus. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã. Se naquela época custou, não é? Praticamente todos foram martirizados por pregar o Evangelho, por salvar almas, não é? Santo André foi morto, pregado numa cruz, não é? Em forma de X. Todos eles, meus queridos, deram a vida por causa do Evangelho, para pescar homens. Deixaram de pescar peixes para pescar homens, pescar almas para Jesus. E como batizados que somos, devemos também nós agirmos como tal. Trabalhar sim, ganhar o nosso dinheirinho, não é? Ganhar o nosso sustento do dia a dia, comprar aí, não é? A nossa rocinha, fazer aí uma festinha, fruto do nosso trabalho. Mas jamais, meus queridos, ficar só com o trabalho, mas arregaçar as mangas e também trabalhar para Jesus, para salvar almas, para resgatar aqueles que estão no pecado, na sombra da morte, e dar-lhes para eles
vida plena, dar para eles vida nova, mostrar para eles que, como filhos de Deus, eles também têm o seu valor. Eu fico imaginando, não é, que o melhor presente que nós podemos dar para o menino Jesus nesse Natal são pessoas convertidas, são pessoas que nós conseguimos tirar lá do vício da droga, da prostituição, não é? Pessoas que às vezes estão magoadas, estão com ódio. Vamos dar um presente para Jesus nesse Natal que se aproxima, no sentido assim, de levar a sua palavra àqueles que estão precisando. Olha que a primeira leitura, ela é muito importante. Gostaria de ler aqui apenas uns trechinhos aqui da primeira leitura, para a gente perceber o quanto que Jesus confia em nós quando nos chama. Nos chamou à vida, nos enviou a este mundo para, como Santo André, chamar outros para o seguimento a Jesus. Assim como Santo André, salvar almas para Deus. Aqui diz assim, no versículo 14, né, da carta de São Paulo aos Romanos, aqui no versículo 14 em diante vai dizer assim: mas como invocar o nome do Senhor sem antes crer nele? E como crer nele sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem, dos que anunciam o Evangelho. Olha, meus queridos, é muito bonito como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Mas como invocar o nome do Senhor sem crer nele? Nós precisamos crer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Mas como crer nele sem antes ter ouvido falar dele? É por isso que nós estamos aqui, não é, todo dia comentando esse evangelho e pedindo que vocês divulguem aí através do WhatsApp, do YouTube, né, dos meios de comunicação, para que outros também possam ouvir e seguir. Porque assim, meus queridos, eu daqui, você daí, estamos cumprindo o nosso papel de batizados. E como André, levando esse evangelho aonde se fizer necessário. E como pregar sem ser ouvido falar? Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos pegar o evangelho, fazer uma leitura, pelo menos uma vez por dia, de 2, 3 versículos, e colocar em prática, e anunciar para os outros. Levar o evangelho, meus queridos, é missão minha, é missão sua, é missão de Santo André, de São Pedro, né, os primeiros a serem chamados. Mas, meus queridos, a mesma missão de Santo André é a nossa missão hoje. Não vamos deixar a nossa profissão, o nosso serviço, mas até mesmo lá no serviço, até mesmo exercendo a nossa profissão, não é? Não deixar de falar de Jesus, não deixar de anunciar que Jesus é aquele que nos salva, que nos liberta, que nos conduz à vida eterna. Precisamos pescar homens para Deus, meus queridos, porque a messe é grande e os operários são poucos, e que nós então possamos fazer parte desses operários, não é? Que saem para salvar almas, para curar, para libertar. Vamos, a exemplo aqui desta primeira leitura, levar Jesus aonde se fizer necessário. E como pregar sem ser enviado para isso? Olha, meus queridos, pelo batismo nós somos enviados. Nós já somos enviados, criancinhas, para pregar o evangelho, para salvar almas. Não tem desculpa não, meu querido. Nós, pelo batismo, nos tornamos um outro Cristo.
Pelo batismo, nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Profetas, aquele que anuncia a boa notícia. Reis, não é? Não é esse reino deste mundo, mas um reino de solidariedade, de partilha, não é? E serviço, né? Sacerdote é serviço. Se colocar a serviço de Jesus, assim como Santo André, como São Pedro, se colocaram a serviço de Jesus. Que nós também, pela força do nosso batismo, nos coloquemos a serviço, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos com Santo André levar este evangelho àqueles que ainda não conhecem. Vamos juntos como Santo André, São Pedro e os demais apóstolos levar Jesus àqueles que ainda não conhecem. E vou dizer uma coisa para finalizar, meus queridos. Quantos ainda aqui no Brasil, aí na sua paróquia, aí na sua comunidade, que não conhecem Jesus? Quantos? A gente acha que é só lá na África, que é só naqueles lugares distantes? Não, meus queridos, não. Perto de nós, quantos ainda não conhecem plenamente a Jesus? E devemos nós, então, levar Jesus a essas pessoas, amém? Que assim seja, amém.